Vamos falar sobre transição de governo agora. Durante a participação na COP27, o presidente eleito Lula negociou a retomada do Fundo Amazônia, uma iniciativa criada em 2008 pelo governo petista. A gente vai falar um pouquinho sobre o Fundo Amazônia, sobre a COP e, de maneira mais genérica e generalizada, sobre as intenções do governo eleito para o meio ambiente. Para isso, convidamos para conversar com vocês o ex-ministro do Meio Ambiente, integrante do grupo de transição na área, Carlos Mink. Ministro, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia a todos. Um bom dia sustentável e biodiverso para todos que nos acompanham. Ministro, em quanto tempo é possível, pelo menos, reverter as tendências de alta e recordes consecutivos de desmatamento ilegal na Amazônia? Olha, eu vejo que em 6 meses podemos derrubar bastante essas taxas de desmatamento. Eu fui 2 anos ministro do Meio Ambiente. Entre 2008 e 2010, nós reduzimos a metade o desmatamento. Fizemos grandes operações boi-pirata com o IBAMA, o ICMBio, o Exército Brasileiro, que foi essencial. É bom que se diga que muita gente da esquerda ficou com uma visão estigmatizada do Exército, que parte foi cooptada pelo Bolsonaro. Eu quero dizer que há excepcionais oficiais e foram essenciais para o combate ao desmatamento. Reativar o Fundo Amazônia, como vocês anunciaram, é outra meta essencial, porque desses recursos, eles podem ser usados também na fiscalização, no monitoramento, no apoio ao extrativismo sustentável, porque para reduzir o desmatamento não basta as operações de combate ao crime. Você tem que fazer pactos com a iniciativa privada, como nós fizemos e teremos que retomar a moratória da soja, o pacto da madeira legal, o pacto do minério legal e o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia. Ou seja, não basta reprimir o crime, você tem que orientar as boas práticas para criar empregos sem destruir o bioma. Ministro, mas é uma promessa ousada que fez lá na COP o presidente eleito Lula, né, de zerar o desmatamento até 2030 e ainda mais ousado isso que o senhor está dizendo aqui, que em 6 meses consegue melhorar bem essas taxas. Isso, imagino que o senhor não diria isso se não fosse possível, se não acreditasse realmente nisso. Mas não é um desafio hercúleo, não, ministro? Olha, veja, eu não falei zerar em 6 meses, eu falei reverter a área, se possível. Olha, eu listei 120 atos do governo, entre decretos, portarias, instruções normativas, da presidência, do Ministério, do IBAMA e do ICMBio. Todas nocivas, vedam praticamente a aplicação de multas, tiram o controle da exportação de madeira. Isso tudo pode ser revertido com uma assinatura. Isso é o que nós chamamos de revogaço ambiental. São 120 atos que não são leis, que podem ser revogados com assinatura. Depois nós temos que chamar de volta pessoas essenciais que foram afastadas exatamente porque combatiam o desmatamento. Uma delas é o Ricardo Galvão, do INPE, que aliás está no grupo de transição. A outra é o delegado Saraiva, da Polícia Federal, né, que denunciou o ministro Salles e ontem mesmo foi suspenso e ameaçado de demissão, porque denunciou um superior, como se isso não fosse uma obrigação do funcionário público. Temos que começar as operações para tirar os garimpeiros ilegais das terras de Yanomami em fevereiro. Isso exige um planejamento que começa em dezembro, vai por janeiro, envolve o Exército e a Polícia Federal. São sinalizações para o Brasil e para o mundo que nós vamos retomar a agenda verde e não sermos complacentes e coniventes com o crime ambiental e com as agressões aos povos indígenas. O senhor falou aí num revogaço ambiental, mais de 100 resoluções do governo Bolsonaro que podem ser desfeitas, como o senhor lembrou, por uma assinatura. É importante essa afirmação. Gostaria de saber se já foi possível entender se houve, de fato, uma
um desmonte, para ficar mais fácil de falar, do IBAMA, do ICMBio, de outros órgãos de fiscalização. Qual é o estado desses órgãos hoje? Olha, houve um desmonte, houve a desestruturação, com certeza. Isso significa tirar instrumentos de controle, por exemplo, as multas, as fiscalizações, servidores demitidos, servidores afastados, e a moral está lá embaixo. Está lá embaixo, pessoas conscientes, vendo o crime crescer e mãos atadas para combatê-lo. Agora, isso tem que ser revertido de várias formas. Nós criamos o Fundo Amazônia e o Fundo Clima em 2008. Ambos foram paralisados. O Fundo Amazônia ser revertido é importante, mas não basta uma assinatura. Você tem que recriar o COFA, que é o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que o ex-ministro Salles desmontou, né, com participação dos seringueiros, dos empresários, dos governadores da Amazônia. O Fundo Clima também foi desativado, porque esse governo simplesmente não acredita em mudanças climáticas, e nós temos que levantar a moral desse pessoal. Temos que ter recursos orçamentários para a fiscalização, para o controle, para repor os quadros que foram exonerados ou saíram exatamente porque o governo fez isso propositalmente. Então, é uma tarefa importante, não é impossível. Aliás, essas pessoas já estão melhorando o seu astral em vista dos compromissos do novo governo, inclusive os que o presidente Lula assumiu na COP e fez com que o mundo visse que o Brasil está de volta para a arena climática. Ministro, eu queria levar isso para a discussão mesmo na ponta. Eu lembro que eu estive com o senhor enquanto o senhor era ministro, eu trabalhava numa outra empresa, numa dessas operações contra um garimpo ilegal que acontecia lá no Pará. Aliás, garimpo não, era madeireira. Um desmatamento ilegal que acontecia lá no Pará. Nós estivemos lá, eu e outros veículos de imprensa acompanhando essa operação e vimos muito de perto que ainda existe. Claro que não é a maioria, mas uma boa parte da população, desses 30 milhões de brasileiros que vivem na região amazônica, de uma crença de que é dali que eles tiram sustento. O desmatamento é o único jeito de conseguir renda, de conseguir as próprias condições de viver, né, ministro? Como levar isso para a ponta, trabalhar essa questão da consciência mesmo? É uma coisa difícil ou dá para ser feito rapidamente? É difícil. Você acompanhou, você viu que eu próprio participava diretamente a cada 10 dias, 15 dias, fazia questão de ir na ponta, ver o trabalho da fiscalização, não ficava no ar-condicionado sem saber as condições difíceis dos nossos agentes do IBAMA e do ICMBio e da Polícia Federal. Agora, você falou um tema muito, muito importante, que é objeto da nossa equipe de transição. O Bolsonaro teve mais votos na Amazônia, nas áreas mais desmatadas. Agora, um levantamento de 3 universidades, analisando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de todos os municípios da Amazônia, demonstrou cabalmente que o IDH é mais baixo nas áreas mais desmatadas, o que desmonta a tese de que o desmatamento traz progresso, traz melhoria de renda. Agora, o nosso desafio é esse, é levar alternativas sustentáveis. Por isso a importância de retomar o zoneamento econômico e ecológico que nós concluímos em 2009 com 12 universidades, atualizá-lo. O que diz esse ZEE? Aonde você pode e deve desenvolver indústria, já está desmatado, até mineração, até pecuária. Aonde você só pode ter práticas como a pesquisa, o extrativismo. E aonde você tem que proteger 100%, porque lá estão os índios, as onças, a parte mais preservada do bioma. Então, isso é essencial, ter recursos para gerar emprego e renda, mantendo a floresta em pé, com a biotecnologia, com a ciência, com os cosméticos, gerando, com o turismo e o ecoturismo, gerando milhares de empregos verdes sem destruir.
Ministro, para encerrar da minha parte, eu queria só sair um pouquinho da Amazônia e perguntar ao senhor sobre o ambiente urbano. Nós temos uma série de problemas. A gente está falando aqui de São Paulo, por exemplo, né? Que envolvem prefeituras, governos estaduais, União, falta de saneamento básico, pessoas submetidas à necessidade de atravessar córrego para chegar à escola, para chegar ao trabalho, enchente, ocupação de morro, enfim, coleta de lixo inadequada, ainda muita cidade com lixão, poluição do ar, que é um problema gravíssimo. O que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer nesse sentido também para melhorar o meio ambiente nas cidades? Olha, muito, pode fazer muito. Você elencou 8 ou 9 temas essenciais para a qualidade de vida de milhões de pessoas que vivem nas grandes cidades. Por exemplo, estimular o metrô e o trem melhora muito a qualidade do ar e também diminui a agressão sonora. As pessoas são ensurdecidas e têm seus pulmões adoecidos por causa dos transportes sob rodas. Estamos falando de carro, ônibus e caminhão, são os principais agentes da poluição do ar e da poluição sonora. Investimentos pesados em metrô e trem criam empregos, melhoram o fluxo, quer dizer, as pessoas ficam menos engarrafadas e, além disso, melhora e muito a qualidade de vida dessas pessoas. Isso para dar só um exemplo. Você falou vários outros, o lixo, o saneamento, problemas essenciais. No meu tempo do Ministério, nós conseguimos aprovar a Lei Nacional de Resíduos Sólidos. Só que vários desses pontos foram postergados, os compromissos com a economia circular, né, a chamada logística reversa, as empresas atrasam muito, tem que haver prazo. Desculpe interromper o senhor, mas eu queria só aproveitar esse gancho enquanto acho que a esposa do senhor entrou aí, queremos mandar um abraço para ela também. Mas enfim, eu acabei me desconcentrando aqui. Ô, ministro, o senhor falava sobre obras, né? E o Ministério do Meio Ambiente foi por muito tempo visto como um entrave para a obra, não é? Licenciamento ambiental, por exemplo, demora muitos anos, o projeto fica muito mais caro, então todo mundo tem de pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer alguma coisa. São Paulo, por exemplo, vou usar algo prático que aconteceu aqui, construção de uma obra do VLT na Baixada Santista, entre as cidades da Baixada Santista ali, que tem um transporte muito complicado, tem de passar por estrada, parou um tempão porque acharam um objeto indígena e aí parou tudo. Mas por muito tempo, até passar ali, né, geólogo, historiador e tudo mais. Esse processo de licenciamento ambiental, ele está resolvido na avaliação do senhor? Tem projeto na Câmara para mudar, acelerar isso, né? Dá para aperfeiçoar? Qual é a avaliação do senhor? Olha, eu fui secretário estadual do Ambiente, nós simplificamos, agilizamos o licenciamento, licenciamos várias obras. Né? No Ministério também. Eu acho que há realmente burocracia a mais, mas também houve um ataque ao licenciamento muito forte. Na verdade, o licenciamento não é para não fazer ou para atrasar anos, é para escolher as melhores localidades e as melhores tecnologias. Imagina, com licenciamento ambiental, nós tivemos os desastres da Vale, em Minas Gerais, Sobradinho, vários outros. Imagina sem análise multidisciplinar. Isso pode e deve ser agilizado. Mas há alguns projetos da Câmara, alguns que já chegaram no Senado. Aliás, o Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente, que eu participo, com Marina Silva, Isabela Teixeira, nossas companheiras, e no total somos 9 ex-ministros. Nós estamos muito preocupados com o pacote do veneno, né, com o pacote do licenciamento, porque esse daí quase que cria uma autodeclaração. Então, para obras importantes, simplesmente o licenciamento será suprimido. Isso eu acho muito ruim. A sociedade tem o direito de saber qual é o impacto dessas obras e o que fazer para minimizar e compensar esses impactos. Agora, você tem razão.
Isso dá margem a exageros. Isso pode e deve ser agilizado, sem perder um instrumento de controle da sociedade sobre a sua qualidade de vida, de saúde e ambiental. Ministro, vou aproveitar a sua presença aqui também. É claro que a gente começou esse nosso bate-papo falando muito sobre a Amazônia, mas há também de se ter um olhar muito atento para outros biomas que sangram neste momento. Eu, por exemplo, sou de Brasília, aí da região do Cerrado, e vemos, claro, né, algumas iniciativas muito boas, mas ainda, né, áreas sendo degradadas, né, a monocultura dominando em muitas regiões, invadindo ali a Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que é um ponto de atenção também. Isso também acontece em outros biomas como a Mata Atlântica. O que acontece? Esse olhar atento para a Amazônia também a gente pode esperar em outros biomas brasileiros também, ministro? Como é que está a discussão nesse sentido? Olha, com certeza, eu vou dizer, eu fui ministro 2 anos, como eu falei, a Marina Silva tinha criado o PPCDAM, o Plano de Combate ao Desmatamento da Amazônia, que, óbvio, tem que ser retomado, modernizado e agilizado. Mas nós criamos um programa de monitoramento para o Cerrado. E você tem razão. Hoje o desmatamento do Cerrado é até mais rápido. E o da Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado, mais biodiverso, né? Restou 20% da Mata Atlântica. Na Amazônia, o contrário. Nós destruímos 20%, ainda temos 75%, 80% da Amazônia. Então, programas... Por exemplo, nós... Em 2008, criamos o decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica. Levamos, na época, o presidente Lula para São Paulo, convidamos o Fábio Feldman, que foi o autor original da Lei da Mata Atlântica, e apresentamos. O que acontece é que o ministro Salles, ex-ministro, e outros afrouxaram e aumentou muito o desmatamento da Mata Atlântica nos últimos 2 anos. Então, você tem toda a razão. A Amazônia é o olhar internacional, mas do Cerrado é a nossa caixa d'água. Vem a água para a nossa agricultura. E o desmatamento dele é muito grave para a questão energética, as hidrelétricas, e para a água, para a produção de alimentos, que nós podemos e devemos não só aumentar, mas distribuir melhor, combatendo a fome. Homenageando o Betinho, nós temos que tirar outra vez o Brasil do mapa da fome. Muito bem, a gente conversou aqui com o ex-ministro do Meio Ambiente, integrante do grupo de transição na área, Carlos Mink. Ministro, muito obrigado aqui pela atenção com a gente e até a próxima. Saudações biodiversas e planetárias.